Boa noite a todos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live. Estamos começando mais uma noite com vocês aqui e hoje nós vamos falar sobre a vocação do seu filho. Você que tem filho ou filha adolescente, ou você adolescente nesse momento que está em dúvida sobre qual profissão escolher, fique conosco nessa noite que nós vamos conversar com vocês, vamos tirar dúvidas. Gostaríamos da interação, vamos mandando aviõezinhos para as pessoas que possam se beneficiar com essa live que nós vamos começar agora. Eu vou colocar agora o título da nossa live. Qual a vocação do seu filho? Vem para nossa live. Que nós estamos iniciando. Deixa eu só ajeitar aqui. Parei só um pouquinho. Boa noite a todos, vamos começando. Boa noite, Renato, meu amigo. Boa noite, Cris, querida. E vamos iniciando então, mais uma noite maravilhosa aqui, falando de um tema extremamente importante nesse momento, já que nós estamos aí terminando as inscrições, né, do Enem nessa semana, e muitos jovens ainda têm dúvida, né, sobre qual profissão escolher. Renato, meu amigo, muito boa noite, querido. Mais uma semana aqui nesse momento, nós juntos aí. Boa noite, Fê. Boa noite a todos. Mais Tá uma me ouvindo bem? terça-feira. Estou te ouvindo bem, perfeito. Ai, gente, eu tô com alguma coisa aqui no meu... Não tô conseguindo fixar direito o meu... Tá fixado, tá? Então. Mas ele tá com alguma Entendi. questão aqui. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Peraí. Mas vamos lá. Vamos lá. Não vamos perder o fio da meada, né, meu amigo? Exato. E aí, meu amigo? Gostaria que você se apresentasse para as pessoas, mandasse aviãozinho. É isso aí. Muito boa noite a todos, a todas. Eu sou Renato Marvulo, sou filho do Val e da Xuca, casado com a Viviane. Sou pai de duas meninas, Yasmin tem Olha que 19 anos, está na faculdade, fazendo Unicamp. Isso o papai tem que falar sobre isso, porque vamos falar justamente sobre isso hoje, né, Vê? exatamente. Então, não vou contar a história dela hoje aqui, não vai ser o momento, mas num outro próximo momento, muito em breve, terei esse tempo para fazer isso. Olá, JP, tudo bem, meu querido? Nós vamos falar uma coisa muito legal para você hoje, viu, amigo? Tá? JP, meu primo, seja muito bem-vindo também. E sou pai então da Yasmin, de 19, Maria Clara, de 6. Sou coach, formado pela Febracis, Master Coach. E temos uma longa jornada aí de desenvolvimento humano, mais de 20 anos trabalhando nesta área. E é um prazer enorme estar todas as terças-feiras aqui para a gente falar de coisas que a gente gosta, de coisas que a gente ama, de coisas que a gente sabe fazer bem, né, Vê? Com Então, sejam todos certeza. bem-vindos e bem-vindas. E vamos em Tô aqui, frente. tô aqui mandando uns aviõezinhos para todo Eu mundo também vou aqui. encaminhar para todo mundo. Tô aqui mandando, meu amigo. Então, mandei até para a Iane aqui. A Yane é top. E agora, como você falou do seu... Onde está seu celular aí? O meu também está numa Agora base ajeitou. hoje. Minha filha Minha base é querida móvel. também. Então, estou tocando aqui, imagino que a tela está tremendo. Não, agora acho que não, Não? tá. O meu deu, tava com, mas vamos lá.
Bem, pessoal, Aham. nós então vamos começar então essa nossa live. Eu, para quem não me conhece, eu sou Evelise Maciel, sou filha amada de Deus, sou mãe da Anitta e da Catarina, sou filha do Mano Antônio e da Elizabeth, meus pais terrenos aqui, né? E eu trabalhei na parte de neurociência, fui pesquisadora há muitos anos, né? Hoje atuo como Master Coach vocacional e analista de perfil comportamental, tá? E nós viemos aqui falar de um assunto muito importante para vocês hoje em dia, que é a questão da descoberta da vocação, né? Que é justamente o quê? Identificar as habilidades, identificar suas potencialidades. Lucas, querido, tudo bem? Analisar o quê? Perceber quais são os reais potenciais que cada um tem para poder definir realmente a sua profissão, né? Hoje em dia nós temos uma infinidade de profissões, né? Nós temos um leque muito grande. O jovem realmente ele se encontra num momento muito indeciso, né? Sem muitas vezes saber para qual caminho seguir, né? Que muitas profissões se identificam, porque tem muitas profissões novas chegando, muitas profissões, né, que estão se modificando e o jovem está nessa incerteza, né? E nós temos dados, né, mostrando que existe uma evasão muito grande de jovens hoje em dia, né, na faculdade, tanto nas universidades, não só nas universidades públicas, né, nas particulares, mas também muita evasão nas universidades públicas também. Por quê? Por causa dessas incertezas, né? Então, jovens frustrados, jovens que realmente não se identificam muitas vezes, né? Entram muitas vezes por escolhas, eu acho que é isso, eu vou bem na escola por causa disso, então eu vou escolher essa área, e acaba muitas vezes definindo no último momento. Então, nós viemos aqui conversar um pouquinho com vocês, né? Gostaria que vocês deixassem suas dúvidas, interagissem conosco, que a gente possa conversar, fazer um bate-papo com vocês nesse momento. É isso aí. Então, compartilha aí a experiência de vocês no chat, porque tem muita coisa legal. Tem coisa que vai servir para você, tem coisa que vai servir para o seu filho, para sua filha. Chama as pessoas para assistir com a gente, manda aviãozinho. Eliane, tudo bem, querida? Seja bem-vinda também. Muito legal. Vamos lá, vamos sem mais delongas, né, Fê? Vamos falar do um assunto extraordinário ligado à vocação, né? E O que aí é vem a vocação para questão, você, querida? pois é, aí se a gente for analisar, né, pelo significado do que é a vocação, né? Ju, querida, amada, tudo bem? Vocação, quando a gente fala, né, vem do latim, né, vocare, né, que é chamar, né, chamamento, né? Então, assim, aquela habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira, né? Mas eu acredito que, assim, vocação, se a gente for, na minha concepção, né, é aquele chamamento, aquele talento natural, Darwin, querido, que a gente desenvolve com facilidade, né? Muitas vezes a gente acredita que, às vezes até brincadeiras de criança que a gente tem, que a gente gostou de... que a gente fazia, às vezes, até jogos de, né? E aquilo acabou se transformando lá na vida adulta a uma vocação. É claro que isso são fatos raros, né? Mas normalmente eu acredito assim que é uma habilidade que você tem de executar aquele momento. E mesmo passando por dificuldades, você não desiste, né? Você chega para trabalhar mesmo com momentos de insucesso. Você chega com paixão, com vontade, com garra, né? Eu acho que É, isso é vocação. É você fazer com gosto, é você ir todo dia, é você estudar com vontade, é você estar aqui nesse momento como eu, Renato, um propósito que nós definimos em fevereiro desse ano, né, Renato? Que nós sim. estaríamos com vocês toda terça-feira, né? Deixando de muitas vezes assim, por quê? Porque é um propósito nosso estarmos toda semana conversando, fazendo esse bate-papo. Então, isso vem intrínseco nosso. Então, assim, a gente definiu isso. Então, mesmo com muitas vezes alguns contratempos que acontecem, nós não deixamos de estar aqui. Exatamente.
porque tem a ver com o nosso lado, e é um pouco na questão da vocação, né? Tem a ver com aquilo que é interno da gente. A vocação está muito ligada às nossas questões internas, é muito pessoal. Parece óbvio de falar isso, mas está ligado à nossa integridade, aquilo que está lá dentro de você. Então, às vezes a gente precisa falar o óbvio. E como a Vê falou a respeito daquilo que te chama, daquilo que te chama. E vou complementando o que eu já trouxe com muita propriedade, a vocação tem a ver também com a nossa aptidão natural, com aquilo que você é bom fazer naturalmente. Né? Queria que você compartilhasse aqui no chat com a gente, nos comentários, o que você faz bem, no que você é bom, né? Porque a vocação está muito ligada a essa aptidão natural, a essa sua capacidade de realizar, está ligado ao seu talento. Então, aquilo que você é bom e aquilo que você pode fazer como profissão, né? Então, Delícia. olá, isso que é importante. E também está ligado, como a Vê disse, de você acordar de manhã e mesmo com todas as dificuldades, você vai e faz. A vocação está ligada também a esse desejo de seguir um caminho, de realizar aquilo que você se propõe. Então, e eu penso assim, né, Vê? Quando quando eu fui jovem, alguns dias atrás, né? Eu ainda sou hoje, na verdade, ainda tenho um espírito muito jovem. E eu imagino se tivesse na minha época um programa como o GPS vocacional, a gente entender justamente o que eu posso fazer, quem eu sou, né? Meu caminho teria sido trilhado com muito mais prazer, não só com os desafios, mas ligados àquilo que realmente eu sou bom em fazer, né? Então, vamos falar muito sobre isso hoje, né? Queria que vocês compartilhassem todas as experiências conosco, só para a Compartilhem gente com não a ficar gente, falando com Ju. uma tela aqui, né? Ju. Ju, não, tem umas pessoas que eu conheço que eu digo assim, ela já tem um talento nato, né? Então, Uhum, assim, uns para comunicação, outros para vendas. Um aqui, a inteligência interpessoal dessa pessoa é uma coisa fabulosa, né? Então, assim, uhum, vários que eu conheço aqui, é impressionante. Quando a gente olha, a gente já vê a habilidade ali daquela pessoa, né? uhum, E é engraçado que eu hoje, né, entendendo disso, mas demorei, né, até entender, né, eu percebi assim várias habilidades que eu tinha, né, desde criança, algumas, né. É claro que assim eu uhum, gostava de várias coisas, de várias brincadeiras, mas é engraçado que assim, por exemplo, eu nunca me esqueço que eu tinha quando criança, antes eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos, eu tinha um local na casa dos meus pais, assim, ó, que eu brincava de laboratório. uhum, Então, assim, era uma das brincadeiras que eu gostava de fazer, né? Eu gostava disso. Eu gostava muito, assim, que é uma coisa assim que eu não tenho essa coisa assim. Eu lembro que eu gostava muito de fazer teatro com as minhas uhum, amigas, de historinhas, né? De contos infantis, né? Então eu gostava muito dessa interação com as minhas amigas, de uhum, brincar de teatro, de montar peças, sabe? De fazer essa interação, né? Também outra coisa que eu. Então, assim, hoje eu monto todas essas coisas, né? Então, assim, depois alguns outros trabalhos que eu fui fazer, trabalhos beneficentes, tudo, relacionados também com essa questão do interpessoal. Então, tudo isso hoje foca e fecha o meu quebra-cabeça. Mas uhum, demorou para acontecer isso, né? Por quê? Porque hoje eu entendo um pouquinho dessa situação. Mas e se tivesse isso nesse momento? Quando eu percebi, quando eu acabei vendo isso, né? E eu percebi que a minha filha estava próxima, né? Tem ainda 2 anos ainda, ano que vem, né? Que ela vai fazer. Que ela estava próxima dela descobrir isso. E ela já tinha essa ansiedade. Imagina, ela estava... uhum, Isso no primeiro ano, né? Ela está no segundo hoje. Ela já via essa ansiedade. Eu falei, opa, entendeu? uhum, Eu vou buscar isso para ela. claro. E eu acabei me encantando também em Uhum, trabalhar nessa área. Então, eu acho que é,
quando você descobre o porquê, o teu porquê, quando você descobre a tua habilidade, o teu potencial para trabalhar. Ó, Naísse, querida. Naísse é É maravilhosa. na esse. Coach vocacional da minha filha também. Uhum. Ó, Foi ver. Gabriel. Então, assim, ó, então eu acredito que assim, quando você tem essa ferramenta que te auxilia, né, a descobrir a tua habilidade, né, o teu potencial, você faz o quê? Você potencializa isso mais ainda para a área que você quer, né? Porque antigamente os professores diziam simplesmente assim, que os alunos tinham habilidade simplesmente para matemática, né? Então, assim, quem não era bom em matemática era considerado um aluno mediano. Agora, o aluno que era Uhum. bom em matemática, não, esse cara é top. Esse cara é top. O aluno que era bom em matemática e português também, ele era o aluno top, né? Os outros eram tudo aluno mediano. É. E a minha experiência de vida, até por isso que eu estou desenvolvendo esse trabalho também, Vê, me diz o seguinte, que eu era bom de matemática, bom de física, não era o que eu gostava, mas eu era bom. E, e eu acabei indo para essa área de exatas e não tinha nada a ver comigo. Nada, nada a ver comigo. Né? Eu gostava de conexão com pessoas. Gostava de me relacionar com pessoas. Eu me conectava tão bem com as pessoas que era uma coisa interessante. Haviam dois grupos no futebol, dois, era igual tipo Corinthians e Palmeiras aqui em São Paulo, igual o Grenal aí no Sul, né? E eu tinha amigos nos dois grupos. Tanto é que eu joguei uma época por um time, outra época eu joguei pelo outro. E tudo bem. Eu era bem aceito nos dois ambientes. Tal a minha conexão que eu tinha. Então, uma das habilidades que eu sempre tive foi de me relacionar, de me conectar com as pessoas, de estar bem com as pessoas, me relacionar bem. E eu acabei indo para uma área que não tinha nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Fui fazer engenharia mecânica e acabei não terminando o curso e fui para um curso na área de humanas. Um outro ponto interessante que eu fui descobrindo ao longo da vida também, que é essa habilidade de. Olá, Bianca, boa noite. Essa habilidade de me conectar, de conversar, era uma habilidade de comunicação que eu tinha muito forte. De saber fazer uma comunicação assertiva, de acordo com a pessoa com quem eu estava conversando. Hoje eu estou falando disso porque eu estudei a respeito disso. Né? Eu entendi como é que eu posso utilizar essas soft skills, essas competências, para eu atuar melhor. Então, o outro, pensando também como você trouxe essa questão da infância, né? E jogava muita bola, gostava de jogar bola, eu jogava bola o dia inteiro, se deixasse o ano inteiro, né? E uma outra competência que eu tinha era a questão da liderança. Naturalmente, pela minha conexão com o time, eu não era o melhor jogador do time, tinha gente que jogava melhor do que eu, mas eu tinha uma conexão, um relacionamento tão bom que por muito tempo eu cheguei a ser o capitão do time, de estabelecer essas relações, né? E são competências que hoje eu exerço. Hoje eu exerço. Agora, hoje eu exerço com muito mais propriedade, com muito mais com conhecimento de como usar a minha liderança. Como é que a minha liderança pode ser mais assertiva, utilizar uma comunicação adequada para cada uma das pessoas, conhecendo as pessoas diferentes, me autoconhecendo. Foi a partir daí que eu entendi como usar tudo isso. Só para concluir, sem ocupar muito tempo, que já veio no outro insight aqui, é a criatividade. Sempre fui muito criativo, meu. Sempre fui criativo. Até lembrando aqui, eu devia ter colocado isso num trabalho que eu fiz, mas eu tive duas redações minhas que foram publicadas no material do ângulo para vestibular. Não era porque era Pois um é. texto fabuloso, assim, não deixa eu pensar, essa de Queiroz ou Machado de, não, mas pela criatividade que tinha em cima do texto, né? Ganhei um prêmio uma vez por uma frase de impacto que fiz por uma instituição. Então,
habilidades que eu tinha como adolescente, que eu poderia ter utilizado muito mais ao longo da minha vida se eu tivesse esse conhecimento que nós temos hoje. E é disso que nós estamos falando, de vocação, aquilo que é a sua aptidão. Pois é, duas questões aqui. Bem, a Eliane falou, né? Demorei para descobrir a minha inteligência emocional, né? Sou formada em educação física. Ah, eu sempre fui péssima, ela falou, quando a gente estava falando de matemática, provavelmente. Uhum. Bem, quando você está no teu Instagram, gestão fitness, eu imaginei, bem, ela deve ser formada em educação física ou algo parecido, né? Mas é Uhum. engraçado que assim, ó, eu na minha adolescência, né? Já estava fazendo cursinho naquela época, né? Mas eu escrevi durante a minha adolescência poesias, eu escrevi, eu era ótima em redação. Uhum. Eu era sempre aluna excelente em redação, eu sempre escrevi muito bem, você vê, né? Então eu escrevia muito Uhum. bem, eu era boa em matemática, né? Então, assim, eu tinha aptidões ali. E, e é engraçado que quando eu escrevi, né? Escrevia, e eu, depois de um tempo, eu parei de escrever. Eu parei de escrever. Uhum. Por simplesmente por uma frase que foi dita para mim na adolescência. Olha só o que acontece. Então, olha, cuidado que às vezes algumas pessoas, né, a maneira de falar. Então, eu parei de escrever, eu nunca mais escrevi. E eu só Uhum. voltei a mais falar sobre o meu, né? Quando a minha filha fez 15 anos e eu resolvi colocar um dos meus poemas, eu coloquei para ela. E eu nunca me esqueço que eu sempre falei o seguinte, que o dia que eu guardei 2 livros, até um sumiu, não sei, que eu lembro que eu ainda coloquei, eu guardei para os meus 2 filhos. Na verdade, eu falei, sempre disse que eu teria uma filha, pelo menos uma filha eu teria, né? A outra, tenho 2, né? Eu lembro perfeitamente que eu fiz uma dedicatória falando, um dia a mamãe pensou em você. E fiz, e ela tem o livro guardado. Imagina, e aconteceu, né? Mas eu nunca mais escrevi. Não consegui Olha só. mais escrever. Hoje eu voltei a escrever algumas coisas com um pouco mais, com mais de emoção, né? Mas toda a não só por toda a trajetória, então eu consegui voltar a escrever. Por quê? Porque eu sempre escrevi o quê? Muito termo técnico, né? Eu escrevi tese, eu escrevi artigo científico, muito trabalhando o racional. Muito Uhum. trabalhando o racional, não o emocional. Né? Por quê? Porque é... a Melissa não deixa você talento Claro. sufocar. Exato. Então, assim, e eu coloquei, né? Vou escrevendo. E é engraçado que hoje eu tinha recebido um convite, né? E hoje eu recebi por uma pessoa que não me manda mensagem, assim. E eu recebi hoje uma mensagem falando sobre a questão escreva. Escreva, não sei o que e tal. Às vezes acontece, quem sabe? Quem sabe? Então, mas é engraçado, né? Então, habilidades que a gente vai adquirindo. E se a gente potencializar essas habilidades, a gente consegue Exato. desenvolver ainda mais. Então, É. assim, eu potencializei a linguística, né? É. Numa época da minha vida. Depois eu potencializei uma outra habilidade. Uhum. Uau! Ele ainda tá falando, Que, eu escrevi um diário para minhas que, 2 filhas na hora que eu souber até os... Ai, que show! Ai, que que show, querida. maravilha! Devia Parabéns. publicar Uau! Isso esse dá para virar diário. um livro, exato. Dá para publicar mesmo. E você sabe que eu escrevi toda, anotei, na verdade. Você falou de filhos aqui, né? A Eliane também falando dos filhos. Sabe aquelas palavras que a criança, quando está aprendendo a falar, fala tudo errado? Nossa, eu anotei acho que mais de 50 da minha filha, sei lá quantas. É muito engraçado ler tudo isso de novo, tem nada a ver com essa história aqui. Mas essa questão de filhos é extraordinária. E essa questão de escrever, desenvolver habilidade, porque nós temos as nossas aptidões naturais, as nossas competências naturais, né? Por isso que eu pedi para você, coloque qual é a sua aqui, com o que você é bom. Porque de acordo com a área que você está atuando, talvez você tenha que desenvolver habilidades
né? Tanto hard skills quanto soft skills, né? Hoje, por exemplo, tanto a Evelise quanto eu somos empreendedores. O meu perfil, por exemplo, é influente e dominante, é influente e estável, influente e dominante. Então, já estou flexibilizando aqui. É influente e estável. E eu preciso ter um controle de planilhas, de informação sobre parte financeira, tudo isso que eu preciso desenvolver e ir desenvolvendo isso. Não é algo que é natural, assim, embora eu tenha uma competência muito grande em termos da hard skill do Excel, não necessariamente é aqui uma competência minha de ser perfeccionista, olhar com detalhes, tudo isso. É algo que eu preciso ir desenvolvendo ao longo da vida. Mas isso acontece por quê? Por causa do autoconhecimento que a gente vai buscando, vai entendendo o que, que eu preciso desenvolver de acordo com o que eu estou fazendo ou não. Exatamente. Então, a primeira coisa é a questão do autoconhecimento, né? Então, é você olhar para dentro de si, né? Hoje em dia, essas ferramentas são muito fáceis, né, de você ter acesso. Na nossa época que eu digo assim, gente, 2, 3 anos atrás, entendeu? Foi Uhum, ontem, mais ou né? menos. Nós não tínhamos esse acesso, né? Então, era muito mais difícil de você ter acesso a essas ferramentas que você consegue diagnosticar as tuas habilidades, as tuas potencialidades, né? E realmente conseguir desenvolver mais ainda. Então, hoje em dia você tem esse acesso, né? E na questão, Renato, que até nós pontuamos, né? Como fazer essa escolha mais assertiva hoje? Ah, você precisa ter muito autoconhecimento. Você precisa olhar para si, entender quais são os seus pontos fortes, aonde você, o que qual é a sua aptidão natural. Você vai entender a sua vocação, mas o processo para você entender isso precisa passar por esse autoconhecimento, por esse desenvolvimento. E tem inúmeras ferramentas, inúmeras ferramentas. Eu me lembro assim, minha filha fez antes, no terceiro, no segundo ano, no terceiro ano também ela repetiu aqueles testes vocacionais. Meu Deus, dava de direito a astronauta, né? Uma série de, de profissões ali, que uma de cada área, né? Então, como é que você vai seguir isso? Você precisa aprofundar para fazer uma escolha mais assertiva. Porque a Evelise começou a live hoje falando justamente de números, estatísticas, né? Em torno de olha só, mais de 40% dos jovens largam uma faculdade pública. Eu fui um deles na minha época. Eu entrei numa segunda faculdade pública, ok. Mas eu larguei porque eu não conhecia, não me conhecia, nem sabia quem eu era, o que eu queria. Eu não tive uma possibilidade de participar de um programa intensivo, de entender quais são as minhas principais competências, entender quem eu sou, entender como eu recebo as informações do mundo, como que eu vou articular essas informações, julgar as informações para tomar as minhas decisões. Eu não tinha um acesso ao material desse. Por exemplo, desde a década de 90, nós temos com o PhD Howard Gardner a teoria das inteligências múltiplas. Você vai Sim, saber exatamente qual é a sua inteligência mais forte agora. Se você fizer um teste hoje com a Evelise ou comigo, você vai saber exatamente qual é a sua principal competência, poderia dizer competência, né? Mas em relação à sua inteligência mais forte. Não só a primeira mais forte, mas a segunda, a terceira, são 9 inteligências que o Gardner trouxe. Enfim. Então, mas isso necessita um autoconhecimento. Necessita que você entenda o que pode te levar. Estou falando para você, mas pensa no seu filho, né?
pode ser para você. Essa que a gente está falando aqui hoje pode ser para você, para sua carreira, Camilo. Mas pode ser principalmente para o seu filho. Então, você buscar esse conhecimento, entregar a ele isso, essas possibilidades, para que ele tenha um autoconhecimento, para ele desenvolva a inteligência emocional, que a Eliane falou aqui, para que ele possa realmente fazer as escolhas. Mais do que só fazer escolhas, estar preparado para esse mundo. Estar Exatamente. preparado. Por quê? Se porventura, num segundo momento, ele entender que precisa fazer uma mudança de carreira, ele vai estar com todo esse arcabouço de autoconhecimento já, porque vai ter se apropriado disso, né? Então, esse autoconhecimento vai trazer uma profunda autorresponsabilidade. Porque, né, Vê, é assim, eu fui um pai para minha filha mais velha, ele pode trazer a dúvida aí, querida. Eu fui um pai muito mais super protetor do que eu sou hoje com a mais nova. E aí eu entendi que eu precisava mudar tudo isso, né? Hoje, eu olho para minhas meninas, eu olho para elas assim, o que, que eu posso entregar de melhor para elas? O que eu posso entregar melhor para elas é essa possibilidade desse autoconhecimento, do desenvolvimento da inteligência emocional delas, para desenvolver autoconhecimento, para desenvolver autoconfiança, para desenvolver autogestão das suas emoções, para estar preparada. Por quê? Eu não vou estar perto dela o tempo todo. Eu não vou conseguir estar junto com ela no momento que ela tiver um desafio de relacionamento e ter um coração partido. Ou numa prova da escola que ela vai fazer e vai bem ou vai mal, eu não vou estar junto com ela o tempo todo. Então eu preciso entregar a ela essa possibilidade dela se desenvolver. Dela se Eu acho que desenvolver. e é importante também avaliar também tudo isso, Renato. Duas questões. Quando você tem o autoconhecimento e o relatório de inteligências múltiplas também que é feito, você consegue observar o quê? As aptidões, né? De acordo com os talentos, através das inteligências, porque nós temos intensidades diferentes das inteligências, né? Se essas inteligências estão realmente em conexão, né? Também com o teu tipo de perfil, o teu tipo, né? Do que você quer também para a tua vida, que tipo de profissões que você deseja atuar, né? Se isso realmente tem, né? Então, tudo isso é feito, tudo isso é analisado junto com você. E, de repente, você quer sair, Revelise o Renato, essa profissão, não tô com essa inteligência aqui. E aí? Existem maneiras de você desenvolver também. Existe, Né? Então, a exato. inteligência ela não é uma coisa estática. Você consegue desenvolver, você consegue aprimorar a tua inteligência. É só você saber trabalhar com ela. Né? Então, assim, nenhuma inteligência é estática. Então, você tem graus diferentes. E você pode potencializar. Perfeito. De repente, assim, uma pessoa... Olha, eu resolvi ser empreendedor. A gente estava comentando sobre a questão né, do empreendedorismo agora há pouco. Gente, eu vou ter que saber matemática. Eu vou ter que trabalhar a minha inteligência matemática. Eu vou ter que trabalhar a liderança. E como é que eu vou aprender isso? Através de soft skills, através aprimorar mais a minha inteligência matemática. E como que eu vou ter que fazer isso? Potencializando. Só que aí você consegue observar através desses relatórios o que você tem nato teu e o que você tem que desenvolver. Né? E todo esse processo é feito o quê? Trabalhando e desenvolvendo a cada dia. Outro fator importante que eu acho é o quê? Quando você descobre, você tem esse autoconhecimento sobre você, você inclusive pode aplicar até na questão da prova do vestibular, do Enem. Você imagina o seguinte, um perfil, né? Estamos falando dos perfis da teoria DISC, né? Que é como você sente, como você expressa as suas emoções, como você convive com as pessoas, né? Digamos que seria a ponta de um iceberg, tá? Todos nós somos DISCs, mas com intensidades diferentes. Imagina um perfil, falando de uma intensidade só, tá? A mais alta, porque nós temos combinações variadas de perfis. Imagina um dominante... Deixa, Oi.
Antes, só para você vai Tá. continuar, a Eliane colocou aqui, um jovem tem autoconhecimento, nós vamos justamente trabalhar, a Evelise vai falar justamente sobre isso agora. Pode ser que ele ainda não se conheça com mais profundidade, mas a partir dos Ele pode 14 anos, ele pode fazer um pode fazer o teste. relatório, que é um teste, na verdade é um questionário, né? E esse questionário vai lhe entregar justamente o perfil DISC dele. Só que é muito mais do que isso, tá? A Evelise vai trazer agora um pouco desse DISC, e aí sim, a partir de uma devolutiva de perfil, né? Aí nós vamos trabalhar com o jovem e ele vai realmente se reconhecer e vai entender toda a potencialidade que ele tem. Toda a potencialidade que ele tem. Porque o relatório entrega isso, o perfil natural, que é o nosso, e a Evelise vai trazer isso, eu interrompi, coisa do influente, Não, e podia ter ficado quieto, né, mas não aguentei. não, vai lá. E, e vai trazer todo o perfil natural dele, e ele vai entender com o perfil dele qual é a melhor área de atuação. Não só o perfil DISC, mas a teoria de Jung também, os valores. Então ele vai entender o que ele faz, como ele faz e o porquê ele faz as coisas que ele faz, né? E entender também qual é a inteligência mais forte nele nesse momento, justamente para ser mais assertivo. Então é sim possível desenvolver autoconhecimento. Manda ver daí, Evelise. Imagina o Manda ver. seguinte, né? Imagina a hora de uma prova lá do Enem, que ele exige, ele precisa estar tranquilo, ele precisa estar sereno, ele precisa estar focado no que ele está fazendo. Imagina o dominante, que ele é mais focado em resultado. Eu vejo porque a minha filha, o perfil mais alto dela, ela é uma dominante. Ela quer o resultado para ontem. Então, ela vai querer terminar essa prova o mais rápido possível. Você tá entendendo? Pega o influente. O influente, ele vai querer da sala e bater papo com todo mundo. Entendeu? O negócio dele é conexão. Então, ele vai ficar olhando para o lado o tempo inteiro. Tá? O estável, ele vai querer fazer a prova no passo a passo, no tempo. Ele vai ser o último a sair da prova. Entendeu? O conforme, ele vai calcular tudo, se quantos erros ele fez, qual é a probabilidade daquela tá certa, qual é a. Entendeu? Uhum. Então, O toda essa conforme, questão. o, co- conforme o fiscal tira a prova dele, né? Então, assim, vocês imaginam o seguinte: essa aqui é uma questão emocional do jovem. E ele precisa estar ali. Então, assim, o pai e uma mãe, eles precisam trabalhar esse emocional do jovem. O jovem que tem um perfil dominante, ele tem que trabalhar esse emocional antes de ir na prova. Entendeu? O perfil influente, ele tem que entender que naquele momento tem que trabalhar também para ele chegar na prova, ele tem que focar naquele momento, entendeu? Não é bater papo. Ele bate papo na hora, depois que terminar a prova, né? Então, Uhum. tudo isso são as situações, a gente brinca um pouquinho, né, para ficar uma coisa descontraída nesse momento, que eu adoro o influente. Até porque o Renato é influente, né? E a gente tem essa parceria. Mas assim, para vocês imaginarem assim, ó, trabalhar com ele, porque é um momento de tensão para eles, é um momento que exige muito deles. Imagina quantas horas ali em cima de uma prova. Então, o pai e a mãe que entendem o perfil, como se comunicar com ele, o que, que acontece nesse momento? Ele vai trabalhar com esse filho antes. O que, que ele vai ter que focar? E o jovem, entendendo qual é o perfil dele, ele vai ter que ver onde ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que trabalhar a ansiedade dele. Entendeu? Por exemplo, o estável Uhum. é um perfil que você não vai precisar trabalhar a ansiedade dele tanto. Por quê? Porque ele é tranquilo, ele vai lá, ele vai estar relaxado. O conforme para ele fazer a prova é mamão com açúcar, ele vai estar tranquilo. Agora, o dominante, ele vai querer terminar essa prova o quanto antes, entendeu? Então, assim, fazer com que Uhum. realmente ele leia a prova. Porque a tendência do dominante é ir lá e papapá, entendeu? Então, tudo isso Uhum. são coisas que quando você entende do perfil do adolescente, o pai, a mãe e o próprio adolescente vão trabalhando meses antes, não é na semana, né? Uhum. Exato. E se eu trouxe algo importante, por exemplo, influente também, né? Influente nem termina de ler a questão, Ah, também, ele já outro, né? respondeu. Ele já respondeu, né? É.
Enfim, então, você reconhecendo o seu perfil, você vai entender assim, preciso olhar mais para detalhes, né? Então, você vai trabalhar justamente isso para que ele tenha muito mais segurança para no momento de utilizar o que ele tem de melhor, mas, acima de tudo, naquele momento de uma prova, ele entender que ele precisa se adaptar, flexibilizar, né? Ele precisa entender essa flexibilização. E a prova tem ali as 4 horas, não dá para ele ficar pensando mil coisas, não, tem que estar focado, tem que estar olhando detalhe, estar atento, concentrado, enfim. Então, esse autoconhecimento que a gente está falando, ele vai ajudar não só a entender qual é a minha vocação, quem eu sou, quais são as minhas qualidades, mas a ter uma ajuda prática diretamente relacionada, por exemplo, à realização da prova. Que a gente falou aqui, que é divertido, tudo a gente está falando aqui, mas quem já passou por isso e quem tem filho vendo o que está acontecendo, né? Você pega, por exemplo, uma pessoa, um filho que é mais conforme, a cobrança, a autocobrança é enorme, né? E Tá se cobrando o até tempo onde inteiro. isso é bom, né? Até onde que essa questão da exigência é bom e aonde ela começa a prejudicar o resultado. Então, é aí que você vai entender justamente como você pode, o que eu falei um pouco atrás ali, de você, como é que você pode desenvolver inteligência emocional do seu filho. Esses dias mesmo, o meu mais alto, para você ver, eu sou conforme. Eu não Uhum, admiti esses dias que eu tinha errado uma questão, uma prova. Entendeu? uhum, Não, enquanto eu não acertar, não, mas eu não, entendeu? uhum, Então, é uma cobrança muito grande, né? Então, assim, realmente, isso que o Renato falou tem todo sentido. Então, trabalhar, quando você sabe o perfil realmente, você consegue lidar, tanto o pai, os educadores também, não é só o pai e a mãe, os próprios educadores, né? Você, Eliane, né, eu não sei, você trabalha com educadora, educadora física, né? Eu não sei em relação a isso, mas quando você trabalha com, não sei se você tem alunos, né, em relação a isso, quando você entende um pouquinho do perfil do teu aluno, você sabe, né? Quando você tem um aluno, por exemplo, dominante, ele vai querer o resultado, né? uhum, O influente, você vai ter que trabalhar com ele no sentido que envolvam pessoas, né? Você vai ter que estar toda hora trocando de atividade porque ele gosta, trabalha com professores. Pois é, por exemplo, quando você lida com um dominante, ele quer resultado rápido, né? Então uhum, você tem que passar exercícios, eu não sei como que é, assim, eu tô alucinando aqui, né? Então você uhum, precisa trabalhar com exercícios que tenham resultados rápido, né? Resultado rápido. uhum, A pessoa que precisa, o influente, por exemplo, você precisa fazer com que ele se conecte com outras pessoas. E você vai ter que estar toda hora trocando de atividade, porque ele uhum. enjoa, né? Sim. O estável, você tem que ter essa conexão com pessoas, mas você precisa, não, aquela rotina dele tem que ser mantida, né? Sempre, aqueles Uhum, exercícios, querida, tudo bom? Sempre tem que ser mantida, né? Não, não fica trocando muito assim de atividade porque o estável não gosta. O conforme uhum, ele é todo regrado também, né? Se você disse que ele tem que fazer essas atividades tais e tais e tais dias, ele vai fazer as atividades tais e tais e tais dias, entendeu? E se ele não uhum, fizer, ele se cobra. Então você tem que saber dialogar com ele para que não ocorra essa autocobrança muito grande. Se ele não uhum. fez, ele se pune. A punição não é física, tá? O que eu digo é a punição mental, que é pior que tem, eu acho. Ele se pune. E trazendo Eu faço gestão aqui, de professores. é, então, ele, o seguinte, que eu vejo está trazendo todo esse autoconhecimento que a gente parte sempre da gente para fora, de dentro para fora. Pensa, vou trazer dois exemplos aqui para você. Do pai com o filho. Então, a V trouxe muitas características de cada um dos perfis, mas o pai ou a mãe com seu filho ou sua filha,
um vai reconhecer o perfil do outro. Dá para ajustar essa comunicação. Dá para aliviar a tensão desse momento. Dá para entender como eu vou utilizar essa comunicação para desenvolver o melhor no meu filho. Com, por exemplo, você com seus professores, sabendo o perfil dos seus professores e o seu perfil como líder, você vai entender que momento você precisa ser uma liderança mais de comando, que momento que você vai ser uma liderança mais motivadora, que momento que você vai ter que ser uma líder mais paciente. Então entenda que o perfil te dá a possibilidade de você ampliar a sua inteligência emocional, ser uma líder mais circunstancial, de acordo com o momento que está vivendo com a equipe, ou ser uma líder mais assertiva com cada um dos professores. Então você vai falar mais direto, mais objetivo com o professor seu que é mais dominante. Você vai pegar aquele outro professor que é estável, trazer junto com a sua mão, vai dar mão dada para ele, vem cá, vamos conversar junto, vai ser mais paciente. Você adequa ao seu perfil. Você utiliza tudo que você tem de bom e extrai tudo que o outro tem de bom também. Todas as relações. Agora vamos voltar, né, Renato? Que a gente já foi para perfil, a gente já tá. Vamos voltar para o nosso papo aqui que a gente estava falando. Então, assim, o que é importante, gente? Todo esse conhecimento, que daí a gente vai falando de perfil e a gente adora falar sobre perfil, a gente só mais uma coisinha. esquece. Ali colocou aqui, ó, transformar grupo em equipe e transformar equipe num time. Num time. Então, grupo, equipe, e da equipe vai virar um time. Uma pequena diferença. O time é aquele que todo mundo vai vestir a camisa, vai estar junto realmente e trabalhar em prol. Mas é isso para uma outra. Esse é para outra coisa. A gente já tá. Vamos voltar, porque a gente começa a falar sobre perfil e a gente se empolga, né? E a questão é a seguinte: que o perfil é apenas uma parte, né? Essa questão do perfil é uma parte do autoconhecimento que a gente trabalha com o desenvolvimento da orientação vocacional, né? Só que tem muitas outras coisas. Tem a questão da inteligências múltiplas também em relação ao autoconhecimento. Tem a questão de foco, que é uma coisa muito importante para o jovem, né? Não só para o jovem, né? Mas assim, como a gente está lidando com a vocação do jovem, trabalhar a questão das distrações, porque hoje em dia ele conseguir mapear as distrações dele, né? Entender o tempo que ele fica nas redes sociais, em séries de televisão, o tempo que ele consegue, que de repente ele poderia estar focado para o vestibular, né, lá para o Enem. Capaz, Eliane, a gente está aqui para ajudar, contribuir da maneira que a gente for preciso, não tem problema. Não, é isso, foi maravilhoso. Então, focar no que realmente é importante, né? Nesse momento de decisão na vida dele, fazer com que ele entenda que se ele realmente distribuir adequadamente a agenda dele, ele vai ter tempo para tudo, ele vai ter tempo para atividade física dele, ele vai ter tempo para a escola, ele vai ter tempo para os estudos, ele vai ter tempo para a família, ele vai ter tempo para os amigos, de uma maneira harmônica, né? Então isso é uma coisa muito importante, ainda mais, né? Nesse período extremamente importante na vida do jovem. Fábio, querida. E você trouxe algo extraordinário, né? Autoconhecimento, foco. Amada. Vai trazer para ele autorresponsabilidade. Exatamente. Acho que isso é um ganho, é um dos ganhos, assim, porque ele está no processo de transição, né? Ele está no processo de transição daquela vida mais que eu estou aqui, tudo bem, para uma vida onde eu vou precisar tomar outras decisões de maior impacto, com maiores consequências na vida. Então, essa autorresponsabilidade que não é o primeiro ponto é o autoconhecimento, o segundo é essa autorresponsabilidade. Para ele se apropriar dele, se apropriar da vida dele, entender as importantes decisões que ele vai tomar e tomar com mais assertividade, né? Fazer escolhas melhores.
Ele é responsável pela decisão dele, né? Ele não pode chegar lá na frente e dizer assim, ah, porque eu fui influenciado porque meu amigo fez medicina e a minha turma fez medicina, entendeu? Porque Uhum. vocês podem ver o seguinte, boa parte, muitas vezes, tem cursinhos hoje em dia, especialistas em orientar os jovens para passar em medicina, para Uhum. passar em tal, entendeu? Agora, quantos, na realidade, desses jovens realmente querem medicina? Né? Uhum. Quantos, na realidade, não são influenciados por causa dos amigos, ou porque, muitas vezes, até pela família, ou porque é uma profissão que, muitas vezes, agora, né, a questão status, ou algo mais, né? Uhum. Agora, se me disser assim, Exato. não, Evelise, eu amo medicina porque eu quero contribuir com o outro, eu quero ajudar, eu tenho uma inteligência interpessoal alta, nossa, então realmente vai fazer medicina porque você nasceu para ser médico, né? Uhum. Você tem tudo a ver. Agora, essas são alterações na vida que a gente tem que perceber. Então, quando você assume essa responsabilidade, mas não, mas é porque meu pai queria, porque a minha mãe queria, porque meu avô tinha uma empresa e passava de pai para filho, então eu resolvi fazer administração. Aí você está colocando a culpa em quem? Você está assumindo essa culpa? Você está dizendo, não, quem que marcou lá na hora do curso? Uhum. Foi teu amigo? Foi tua mãe? Foi o teu pai? Foi o avô? Foi a avó? Foi o tio? Não, foi você. Então, assim, o jovem E, assume essa responsabilidade para ele. Ele tem que entender é, que ele é responsável. uhum. Então, é uma questão importante, né, Renato? É muito importante. E é uma responsabilidade sobre uma decisão, né? E, e é um processo que o desenvolvimento disso, o desenvolvimento desse trabalho, está muito ligado. Rômulo, meu amigo, que saudade, cara. Aliás, eu preciso falar contigo, parceiro. Que saudade. Putz, um Só que grande vai ter que ser amigo que eu amanhã, fiz. entendeu? Terminou a É, live e o Renato, a gente entra numa reunião. é. E Vai ser nós vamos amanhã. falar amanhã, cara. Putz, que legal. Saudade de você. Rômulo, grande amigo que eu fiz. É, tamo junto mesmo, isso aí. E aqui pelo processo de desenvolvimento aqui do coach. Que legal. Ah, viajei, fui longe, preciso voltar aqui aonde, Volta. qual é o ponto que Volta, eu influente. Volta, volta. volto à influência. Ah, da autorresponsabilidade, né? Todo o processo vai levar o jovem a entender que ele é responsável, sim, pelas decisões que ele toma, mas é uma responsabilidade de olhar para aquela situação que ele está vivendo e entender, ok, se não deu certo aquilo, se não foi o resultado que esperava, qual é o meu aprendizado com isso? O que eu vou fazer com tudo isso? Que ações que eu vou tomar? Fundamental, porque senão ele vai falar assim, nossa, o que eu fiz? Não, não é nada disso. É responsabilidade, é uma autorresponsabilidade, envolve é, um olhar com amor para si mesmo. Um olhar com amor para si mesmo. Entender que você tomou uma decisão, aquela decisão não foi o resultado que você esperava, ok. O que eu aprendo com isso? E para onde eu vou? Né? Tá falando. Me considero de sorte. Influenciou meu filho a ser militar e se apaixonou pela farda. Está na academia militar, muito feliz. Que Que bom! legal. Fico Que muito bom, feliz. querida. Graças a. Ó, Que legal, que meu. maravilha. Mas nem todos, né, têm essa sorte. Nem todos Uhum. têm essa sorte. Você foi uma felizarda. Bens a Deus. E outra coisa importante também, que assim, ó, durante esse processo, o jovem é capaz de fazer um designer de profissão, né? Então é uma coisa muito importante também. Porque muitas vezes você tem sonhos, né? E aí, como é que você vai tirar do papel, né? Então nós fazemos também essa questão do fazer com que o jovem aprenda a ter esse olhar positivo para o futuro, né? Ele entenda que existe uma vida maravilhosa e que ele tem que olhar com positividade para o futuro, ele tem que imaginar, sonhar com aquele futuro que ele quer,
né? Então, se ele quer ser médico, ele quer ser empreendedor, ele quer ser militar, ele quer... Então, ele vai olhar para aquele moral da vida dele e vai construir aquele moral. Mas e aí, como é que eu chego até lá? Exato. Entendeu? Então, você vai construir, eu vou para a academia militar, eu vou fazer a faculdade de medicina, eu vou fazer a faculdade de administração, eu vou fazer... Mas aonde que é melhor? É fazer uma faculdade, de repente, voltada para a parte mais acadêmica, ou eu quero ir para uma parte prática? Então, tudo isso ele vai fazer todo um designer de profissão para analisar realmente qual é o passo a passo. Porque não adianta você só ter sonhos na tua cabeça se você não colocar ele no papel. Porque aí você vai colocar passo a passo o que você tem que fazer. Então, toda essa estrutura, né, é feito através desse programa que a gente vai estar lançando agora em agosto, né? Então, é um processo fenomenal, maravilhoso, que o Renato a gente vai estar lançando agora em agosto. Então, fiquem atentos nas nossas redes, né, Renato? Nós vamos estar lançando o GPS vocacional. Espero que vocês participem. Nós vamos estar fazendo uma aula, um masterclass, contando para vocês como que vai ser todo esse processo, né? Por enquanto, a gente só vai fazer das lives, conversando um pouquinho com vocês, mas a gente vai fazer essa masterclass contando para vocês com maiores detalhes como que funciona todo esse processo. E é um processo, né? As coisas, quem diz para você que vai ter, olha, não, você faz isso e vai dar tudo certo, vai mudar de um momento para o outro, não é assim. É um processo. Você precisa imergir nesse nesse programa. É mais do que um processo, é um programa. Porque você vai passar pelo autoconhecimento. Autoconhecimento profundo. Profundo. Você, seu filho, enfim. Autoconhecimento profundo. Vai trazer autorresponsabilidade. Vai trazer o foco. Vai trazer a determinação. Porque você precisa... A Evelise trouxe essa questão do design de carreira. É um negócio extraordinário, porque você está pensando, vamos trazer para o filho, que está olhando para o vestibular logo ali na frente. Ele vai ter uma possibilidade de fazer uma escolha muito mais assertiva da carreira dele, com todo esse conhecimento que ele vai adquirir durante o programa, e vai olhar para a carreira dele para daqui 6 anos. Então, o que ele vai pensar da carreira dele? Qual o caminho que ele vai seguir? E isso é tão extraordinário porque você imagina hoje a velocidade que está a transformação do mundo do trabalho. Sim. Carreiras tão importantes durante um bom período, e não vou dizer qualquer carreira não, a advocacia está sendo transformada pela inteligência artificial. Então, a área de, por exemplo, eu fui professor universitário também, a área de professor está sendo transformada violentamente pela inteligência artificial, pelos novos métodos, metodologia ativa, enfim. Então, e daqui 10 anos, como é que serão essas carreiras? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto de você olhar para aqui e olhar lá para o seu futuro. Qual é o caminho que eu vou ter que seguir? E se preparar para que, se houverem mudanças mais significativas, mais drásticas, você ter as ferramentas necessárias para se transformar rapidamente nesse processo. Exames médicos já estão mudando, né? Já sabe que já tem grandes mudanças vindo, né? O tipo de interação médico-paciente vai ser diferente também, então a gente sabe. Só que lembra de uma coisa, nós não vamos ser substituídos por inteligência artificial, até porque na realidade nós precisamos, quem lida com a inteligência emocional, quem que programa a inteligência emocional? É um ser humano. A inteligência emocional não tem soft skills. E precisa dessa relação entre as pessoas, né? Então, tem muita coisa que está mudando. Então, como que você vai entender quais são as suas soft skills se você não tem autoconhecimento? Se você não busca autoconhecimento?
E como que você vai Esse poder é desenvolver? Quando o jovem entende e começa a aprender isso desde cedo, as chances dele se desenvolver, ser um excelente profissional, muito melhor, mais cedo, são infinitamente maiores do que aquele que resolver desenvolver lá na frente. Então, hoje em dia a gente já sabe que tem muitas escolas já olhando isso e querendo já desenvolver essas soft skills dos alunos desde cedo. Mas isso existe ainda um comprometimento muito grande das escolas, né? Como que ela vai fazer isso? Como é que ela vai colocar isso dentro, né? Já existe um currículo extenso. Como que ela vai colocar isso dentro do currículo dela? Entendeu? Quem Exato. são os profissionais que vão poder desenvolver tudo isso? Né? Ela vai ter que colocar isso. Então, o educador vai ter que ter uma outra visão para os alunos. Né? Então, assim, ele vai ter que passar a visão para os alunos de uma outra maneira. Então, assim, você chega lá, você vai desenvolver, Rogério, querido, quando for fazer a master, posso, com certeza, adoraríamos, gratidão, Liane. Desenvolvemos 10 anos em um ano com a pandemia, exatamente. Os professores, por exemplo, vão lá dar aula, vamos supor, de matemática. Aí tem muitos alunos, vamos colocar aqui, boa parte da aula, dos alunos, muitas vezes estão lá boiando que não entenderam. Mas aí eles não entenderam o professor não está conseguindo passar, ou aquela boa parte daqueles alunos não tem a inteligência lógica matemática. Entendeu? E aí o que o professor faz? Coloca todo mundo em recuperação. Será que de repente naquele momento, se o professor desenvolvesse um outro método, eu sei que, né? Mas assim, desenvolvesse um outro método de interação com esses alunos, que ele pudesse estimular as outras linguagens, as outras inteligências. Ai, Evelise, e aí? Como que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber qual que aluno que realmente, assim, é desafiador? Porque aí ele não tá na ponta do iceberg, né? Não é visível muitas vezes. Você realmente precisa fazer um teste para isso. Para você, fica muitas vezes inviável para a escola. Mas o aluno acaba apresentando alguns indícios. Mas se comunicar da maneira como o aluno, isso já tem uma grande diferença. Não é, o professor não vai ser simplesmente aquela chegar lá, bem, hoje eu vou dar aula, né, de pronomes, né? Não, ele vai ter que se reinventar, não vai ser. Esses dias eu recebi até foi muita, não sei onde é que eu vi, assim, eu achei bárbaro aquilo. Era assim, o que eu aprendi na escola, e até eu não gostei muito porque aí falou sobre mitocôndria, entendeu? Estresse oxidativo, e eu estudei isso e eu adorava, entendeu? Então eu não gostei muito só dessa parte. Mas ali dizia assim, estudei um monte de coisa que tipo, ai, trinômio do quadrado perfeito, entendeu? Umas coisas assim que, tipo, nunca usei na minha vida, né? E o que eu deveria ter estudado? Aí tava lá, soft skills, parará, entendeu? Ou seja, o profissional do futuro. Várias coisas que na realidade não vão servir para absolutamente nada, né? E nós temos que, mas isso são as hard skills. Está dentro do nosso currículo, nós temos que estudar. Você falou sobre isso e como a gente está falando de filhos, filhas, minha menina estava indo por uma entrevista antes, na verdade não foi no momento de eu estar levando ela para a entrevista do estágio, né? E um pouco antes a gente conversando, e eu fiz a análise de perfil dela. Ela chegou assim, pai, qual soft skills que eu posso estar trabalhando? Eu falei, filha, como que você se vê? Ah, eu sou criativa, eu sou determinada, eu sou muito objetiva, mas eu também sou muito ligada nas planilhas, nisso, É isso que você vai falar, né? É isso que você vai falar, porque você tem isso. Ela se conhecia e a partir com a análise de perfil dela, uau,
Ela tem propriedade do que ela vai falar. E foi tão interessante. Nossa, imagina o papai indo para o céu, assim, de tão feliz, explodindo de alegria. Porque ela falou assim, pai, na hora que eu peguei ela, ela falou assim, as mulheres ficaram impressionadas comigo. Eu achei que uma delas tinha ficado até meio intimidada, né? Porque de tão solta que eu tava, não sei o quê. Utilizou tudo o que ela tinha de bom. Isso é estar preparado. Mas como é que eu vou me preparar se eu nem me conheço? O que eu tenho de mais forte, né? Olá, É. mamãe, tudo bem, querida? Chuca, querida, boa noite. Gente, nós já passamos o nosso horário. Hoje a gente acabou, né? Aham. Hoje a gente viajou, né, Renato? Hoje a gente Nossa, viajou. maravilhoso. Viu? O Jorge levantou a mãozinha. Jorge, você quer trazer alguma pergunta? Manda aí, amigão. É porque a gente já nem sei que horas. Deixa eu puxar aqui, ó. Já são Oi? É, 8h15, top Renato. demais. E amanhã Olha eu só. tenho reunião cedíssimo do Mastermind ainda. Ó. E a gente tem reunião Bom, ainda hoje. gente, Gente, se tiver alguma pergunta, podem mandar aqui enquanto a gente manda aí. vai falando as considerações finais aqui. Exato. Pessoal, um aviso. Semana que vem, né, por uma exceção à regra, nós faremos a nossa live, em vez de terça-feira, na segunda-feira. Tá? Porque eu sou muito Uhum. filha amada de Deus e eu vou tirar umas férias. Eu mereço. Coisa boa, Eu coisa mereço. boa. Eu mereço tirar umas férias. Então, aí a gente vai extraordinariamente, mas aí na outra terça já estarei de volta, né, Renato? Firmes e Sim. fortes. Então, eu não vou nós não vamos deixar de fazer a live nossa na terça-feira. E então faremos na segunda-feira. Na semana faremos na segunda. O Renato me concedeu essa honra de fazer na segunda, né, Renato? Tamo junto. Show. Bom, é isso. Então não temos mais perguntas aqui. Eliane, gratidão é nossa pela sua participação, querida. E a todos que participaram. Muita gente comentou aqui. Não, a gente não consegue ler todos, né? Mas a gente foi uma noite realmente maravilhosa. Mais uma vez, Evelise, gratidão por esse espaço que a gente está tendo aqui. E a todos, a todas que participaram, gratidão pelo tempo. O tempo é o nosso recurso mais precioso. E vocês dedicaram aí mais de uma hora do tempo de vocês a compartilhar a experiência com a gente aqui. Isso é maravilhoso, porque falar para uma tela é uma coisa, né? Agora, falar para uma tela e estar interagindo é outro nível, tá? Ali trabalha com professores, nós somos treinadores, fomos professores, a gente gosta de estar junto, de estar unido. E então, gratidão por esse tempo, gratidão por interagir com a gente. Em breve estaremos próximos novamente, podendo abraçar. Nossa, esse final de semana eu vi futebol lá na Europa, o estádio cheio, que coisa. Ah, meu Deus do céu, que momento! Nós vamos ter esse momento também em breve. Continuem se cuidando, se cuidem e. Quero ver se você vai me encontrar, né? Quando eu for aí perto. Então, vamos ver. Quero ver se você vai me Gratidão. encontrar, né? Então, vamos ver. Gente, um grande beijo para vocês. Uma excelente noite, uma excelente semana. Fiquem com Deus. Gratidão imensa por esse momento que nós tivemos aqui, pela essa interação maravilhosa de todos vocês, pelo tempo de vocês, que como o Renato falou, o tempo é uma coisa muito preciosa, né? Então, esse momento de descontração que nós tivemos aqui hoje, a gente acabou, né? Realmente viajando aqui um pouco, a gente acabou saindo do nosso roteiro, né? Mas foi ótima essa descontração toda. Fique conosco sempre, toda semana, né? Renato, meu querido amigo, gratidão mais uma vez por estarmos juntos nesse momento, né? Essa parceria nossa. E fiquem ligados que dentro das próximas semanas a gente vai estar com vocês fazendo a Masterclass do GPS Vocacional. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e uma ótima semana. Até mais! Valeu. Beijo a todos, a todas. Tchau.